semana eu fiz um exercício, pensando na reflexão de hoje. E o exercício consistiu em... Eu peguei uma folha, uma caneta e me propus a responder o seguinte: o que significa tornar a melhor versão de mim mesmo? O que significa tornar a minha melhor versão? Eu queria fazer esse exercício com vocês hoje, mas a gente não conseguiu aí papéis, caneta para todo mundo, mas você ia ver o quão desafiador é pensar nisso, que acabou se tornando um slogan da moda, né? O Instagram está cheio de fotos aí, a turma atrás da melhor versão, né? Tornando a melhor versão de mim mesmo. E eu percebi que, pensando sobre isso, o grande desafio, na verdade, é porque nós não temos, de forma muito bem estabelecida, qual é a melhor versão de nós mesmos. E aí eu percebi que a gente entra numa questão meio que impossível de se solucionar. Porque como é que eu vou tornar a melhor versão de mim mesmo se eu não sei qual é a melhor versão de mim mesmo? É meio que correr atrás de algo que nós não sabemos o que é. Não é? Quem aqui quer tornar a melhor versão de si mesmo? Quem aqui quer? Então, a pergunta é: qual é a sua melhor versão? Qual é a sua melhor versão? Porque se eu quero me tornar a melhor versão de mim mesmo, como que eu sei que eu estou me tornando a melhor versão de mim mesmo se eu não sei qual é a melhor versão de mim mesmo? Tá vendo? Esse é um negócio complicado, né? Só queria começar a colocar bagunça aí na cabeça da gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que parece ser sabedoria do nosso tempo só serve para esconder, na verdade, a tolice do nosso tempo. Às vezes nós envolvemos a nossa vida em frases legais, bonitas, tornar a melhor versão de mim mesmo, tal. Que sábio isso, não é? Isso é sabedoria. Ok, mas qual é a melhor versão? Você está correndo atrás de quê? O que é de fato que você está querendo se tornar? A Bíblia já dizia que, à medida em que as pessoas, a humanidade, fosse se afastando daquele que a criou, a gente começaria a envolver a nossa vida nesse negócio de coisas que parecem ter uma roupagem de sabedoria, mas na verdade esconde tolice. Veja só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, 21 e 22. O texto diz assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, olha só, começaram a inventar ideias tolas. E com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Numa outra versão, diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por que eu estou refletindo nisso aqui com vocês, iniciando essa nossa série? Porque me parece que gastar tempo, gastar energia, até mesmo dinheiro, atrás de algo que eu não sei o que é, não é sábio. E a gente encontra nas prateleiras hoje das livrarias vários livros falando sobre tornar a melhor versão de si mesmo. Existem cursos à venda na internet para fazer você se tornar a melhor versão de si mesmo. A questão é: qual é a melhor versão de si mesmo? Se eu me envolvo em algo que me propõe isso, eu preciso saber onde eu quero chegar. Qual é a minha melhor versão? Por isso eu quero iniciar essa nossa série propondo aqui duas questões para a nossa reflexão de hoje. Eu quero realmente fazer você refletir. Porque eu não gosto, mesmo, se você caminhar comigo, e algumas pessoas que já estão caminhando há algum tempo percebem isso. Se tem algo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer comigo mesmo, eu gosto de fazer com vocês, é fazer a gente refletir. Porque muitas vezes a gente consome a cultura de forma acrítica.
A gente compra coisas, investe coisas, assiste coisas, sem criticar, sem saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, quando eu penso em me tornar a melhor versão de mim mesmo, do que eu estou falando? Por que eu quero isso? Então, eu quero refletir com vocês hoje sobre essas duas questões. Onde encontrar a nossa melhor versão? Onde encontrar a sua melhor versão? Onde eu encontro a minha melhor versão? Para que então eu responda essa segunda questão. Como eu alcanço a minha melhor versão? Eu quero começar a responder a partir da primeira. E eu acredito que existem duas possibilidades de resposta para essa primeira questão. Onde encontrar a sua melhor versão? Onde eu encontro a minha melhor versão? Duas possibilidades de resposta. Primeira possibilidade de resposta: faça você mesmo a projeção da sua melhor versão. É uma possibilidade. Você mesmo projetar aquilo que você entende ser a melhor versão de si mesmo. Aquilo que você entende que você quer chegar. Você pode propor isso para você. Você pode sentar e começar a projetar isso acerca de você mesmo. A questão é, com base em que nós fazemos isso? Com base em que você me diria que essa é a pessoa que eu quero me tornar? Esse é o lugar que eu quero chegar. Quando eu falo acerca da minha melhor versão, eu estou falando disso, dessa imagem, dessa pessoa. Com base em que você faz isso? Com base em que nós fazemos isso? Porque muitas vezes o que acontece é, nós mesmos projetamos a nossa melhor versão. Aquilo que nós queremos nos tornar. E eu acredito que a gente faz isso, muitas vezes com base em pelo menos 3 realidades. Desejos, temos desejos, sentimentos, com base naquilo que nós sentimos, e influências. Muitas e muitas vezes nós projetamos uma imagem daquilo que seria a nossa melhor versão, com base nessas 3 realidades. Aquilo que eu sinto como desejo. Eu tenho desejo de ser de tal forma, de ter tal coisa, de ser assim, com base nos nossos sentimentos e muito com base na influência externa. O que a sociedade diz que você precisa se tornar para ser a melhor versão de si mesmo? A questão é, você confia em você mesmo para projetar a sua melhor versão? Eu vou passar por esses 3 caminhos. Você confia nos seus desejos? Você põe a mão no fogo pelos seus desejos? Tudo que você deseja, você confia que com base nos seus desejos você vai se tornar melhor? Deixa eu piorar um pouquinho. No que você sente, você confia no que você sente? O tempo todo. Seus sentimentos são confiáveis o tempo todo? Por vezes eu tenho medo dos meus sentimentos. Por vezes, se eu seguir o meu sentimento, eu não vou chegar num bom lugar. Mas eu acho que isso só acontece comigo, né? Influências. Influências externas. Sabe aquela coisa de... Eu já falei sobre isso semana passada, né? A gente olhar no Instagram do outro. Lá, eu quero ser aquilo. Olha como é perfeito. E essas são realidades que então nos dão uma imagem, um projeto daquilo que muitas vezes nós temos caminhado como sendo a melhor versão de nós mesmos. A pergunta é, você confia nisso? Porque muitas e muitas vezes nós alcançamos esses lugares projetados. Eu não sei com você, mas muitas vezes em que eu confio em mim mesmo e projeto os lugares onde eu quero chegar, eu chego e eu vejo que não é nada daquilo. Eu conquisto e eu descubro que não me preencheu. Eu me tornei e eu percebi, mas não era isso.
Muitas vezes isso acontece com a gente. E eu diria que se nós caminharmos pela direção de cada um de nós, projetarmos a melhor versão da nossa vida, de quem nós somos, com base nessas realidades, na atual realidade do nosso tempo, sabe o que nós vamos nos tornar? Pessoas em si mesmadas. Melhor versão de si mesmo, que só pensa em si mesmo. Melhor versão de si mesmo, que não tem ninguém ao redor. Então, você pode, nessa busca por encontrar a sua melhor versão, você mesmo projetar a sua melhor versão. Mas eu queria trazer uma outra possibilidade de resposta para essa questão. Onde eu encontro a minha melhor versão? E a segunda possibilidade de resposta para isso é o que eu estou chamando aqui e estou te desafiando aqui a crer no projeto que Deus tem para ser a sua melhor versão. Então, enquanto de um lado você pode e tem liberdade para se autoprojetar, uma outra realidade possível nessa busca por encontrar a melhor versão é crer no projeto de Deus para a sua melhor versão. Pense comigo. Imagine que você é um investidor. Você está aí com muito dinheiro. Você guardou muito dinheiro e você quer investir. Não sei se está em alta isso aí. Então, o exemplo que eu vou dar aqui, imagine que está muito bom investir em imóveis, ok? E aí você vai construir um prédio. Você decidiu que esse é o investimento que você vai fazer. Você é um investidor, está com dinheiro. Você comprou um terreno e vai construir um prédio. Quem é a primeira pessoa que você vai procurar? Está com dinheiro, tem um terreno, vai construir um prédio. Quem é a primeira pessoa que você vai procurar? Um engenheiro. Por que você vai procurar um engenheiro? Por que você vai procurar um engenheiro? Porque você tem boas ideias, tem o recurso, mas quem é capacitado a projetar o prédio não é você, é o engenheiro. Olha só o que o Salmo 139, alguns versículos do Salmo 139 vai mostrar para a gente acerca dessa realidade de quem é que deve projetar a vida. Porque se você tiver dinheiro, arrumar o terreno, pegar uma folha de papel, rabiscar o prédio e começar a construir o prédio, sabe o que vai acontecer? Vai cair. Por quê? Porque você não é habilitado a projetar. Deixa eu dizer algo aqui pra gente, todos nós. Sabe por que a gente vive caindo, tomando tombo, ruindo? Porque a gente insiste em projetar a nossa vida, só que nós não somos habilitados para isso. Olha só o que alguns versículos do Salmo 139, é um salmo de Davi, vai mostrar para a gente acerca disso. É um dos meus salmos preferidos. Do versículo 1 ao versículo 4, Davi diz assim: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento, quando me levanto, mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Sabe o que está sendo dito aqui? Que existe alguém que te conhece mais do que você mesmo. Porque esse é o reconhecimento de Davi com relação a Deus. Conhece os meus pensamentos. Sabes tudo que eu faço. Antes de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer.
Essa é uma proclamação que o salmista está fazendo acerca de quem Deus é, nessa dinâmica daquele que nos projetou. Davi está reconhecendo que existe um Deus, que existe alguém que sabe dele mesmo mais do que ele mesmo. Senhor, antes de eu falar, o Senhor já sabe. Conhece os meus pensamentos, conhece tudo a meu respeito. Eu acho maravilhosa a forma como Davi trabalha isso aqui, porque nos mostra essa dinâmica de que a gente precisa reconhecer que existe um Deus que nos projetou e que nos conhece mais do que a nós mesmos. E aí olha só como ele vai deixar isso mais claro ainda, do versículo 13 ao versículo 17. Ele diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando em secreto estava sendo formado, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Sabe esse que te conhece tão bem, como os primeiros versículos do Salmo, que sabe suas palavras antes de você falar, que te conhece como um todo, conhece seus pensamentos, sabe esse que te conhece tão bem. Agora Davi está mostrando, então, ele te projetou, ele te fez, foi ele que fez você, ele te formou. E olha só, um detalhe desse texto, ele te formou como um projeto extraordinário. Deixa eu dar uma pausa aqui agora. A opção é a seguinte, gente: seguir ordinariamente a sua melhor versão, seguir ordinariamente a sua melhor versão, com base nos seus desejos, seus sentimentos, com base em influência externa. Isso é seguir ordinariamente a sua melhor versão, ou ter acesso à sua versão extraordinária. Porque a Bíblia está dizendo que quando Deus te projetou, Ele fez isso de modo extraordinário. Existe um Deus que nos criou extraordinariamente, detalhadamente. E a ênfase do texto é: e Ele escreveu os nossos dias, tendo quais pensamentos? Como são preciosos os seus pensamentos ao meu respeito. Deixa eu explicar para você o que esse texto está falando aqui. Existe um Deus grande, um Deus bom, perfeito, que projetou a sua vida e a sua história desde o ventre até todos os dias. Ou seja, esse Deus revelado nas Escrituras, na cosmovisão cristã, é um Deus que te formou no ventre, mas não apenas te formou no ventre, mas projetou os seus dias. E a Bíblia está dizendo que Ele fez isso de forma extraordinária e preciosa. Mas onde que estão esses dias? O problema é que nós pegamos o que Ele projetou com relação à nossa história, ignoramos e decidimos, cada um de nós, por conta própria, escrever a nossa própria história. É simples assim. Na verdade, essa é a raiz do problema da humanidade narrada em Gênesis 3. Se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver esse Deus tão grande formando a humanidade. Mas em Gênesis 3 você vai ver essa humanidade formada, criada, que do nada foi originada, virando para esse Deus que a projetou, que a formou, e dizendo assim: ok, eu sei que o engenheiro e o habilitado é o Senhor, mas quem vai construir sou eu. E aí o resultado? Tragédia. O resultado é tragédia.
Todas as vezes em que o ser humano, criado, formado, projetado por Deus, diz para ele: ok, obrigado porque o Senhor me criou, mas daqui para frente sou eu. O resultado é tragédia. E a Bíblia está deixando muito clara para a gente não pode jogar na conta de Deus os dias trágicos, porque não foram esses dias que Deus projetou para nós. Deus nos criou de forma extraordinária, e quando Ele escreveu os nossos dias, a Bíblia está dizendo, Ele o fez como sendo preciosos. Davi está dizendo: os teus pensamentos ao meu respeito são preciosos. E essa é a nossa história. Exatamente a mesma dos primeiros humanos. A mesma dos nossos pais. Gente, eu queria que a gente fizesse um exercício que nós não fazemos, principalmente à medida em que a gente vai crescendo, seguindo a vida, escrevendo a nossa própria história. Para pensar no que é que você fez para vir à vida. Para pensar. Vem cá, Lídia e Pedro, vocês dois, vem cá. A Lídia e o Pedro estão grávidos. Com quanto tempo vocês descobriram? Não, quantas semanas de gravidez tinha? Mais de 7 semanas, né? Então, quando nem ele sabia, a Bíblia está dizendo que Deus já sabia, porque é Deus que está projetando a vida, não são eles. Está entendendo o que a gente chama de mistério da vida? É mistério para a gente, porque a Bíblia está dizendo, Deus conhece quando ninguém sabe. A gente perdeu a percepção disso, mas eu queria fazer você lembrar de onde você veio. Sabe de onde você veio? Daqui. Você já teve, aonde está esse bebezinho aqui? Quando ninguém sabia. Quando seus pais não sabiam. E deixa eu te falar, talvez você tenha já escutado que você não foi projetado, ok? Você não foi projetado por quem? Porque Deus te projetou. A vida humana não é um projeto humano, é um projeto de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. A vida humana não é um projeto humano, é um projeto divino. Deus sabe, Deus gera, Deus forma, Deus faz. E por que a gente vai crescendo e a gente vai dizendo assim, vai, na verdade, ignorando essa realidade da beleza da formação, que sim, é totalmente envolto à ciência, e a ciência vai nos dando cada vez mais beleza do quão profundo é a geração de um bebê. E aí o tempo vai passando e a gente vai esquecendo disso e achando que a história depende da gente. Que eu dou conta de escrever a minha história. Você não dá conta nem de nascer. Eu não dou conta nem de nascer. Nós somos gerados. Pode sentar, obrigado. Nós somos gerados. Você foi gerado. Você foi gerada. Por que você quer pegar algo que nem você fez por merecer e agora acha que você vai dar conta de escrever? O texto está dizendo, cada dia da sua vida estava registrado, quando cada momento foi estabelecido, quando nenhum deles existia. E aqui entra uma questão que eu queria trabalhar com vocês. Onde estão esses dias? Porque talvez você olhe para você hoje e fale assim, pastor, eu quero saber onde estão esses dias aí que Deus projetou para mim. Porque isso que eu estou vivendo são os dias que Deus projetou para mim? Tem gente que não gosta de ouvir eu falar isso não, porque é meio diferente do que algumas pessoas falam a respeito disso, ok? Mas essa é a minha interpretação desse texto aqui. Eu não posso dizer que Deus projetou para mim o que vem a partir de Gênesis 3.
O que Deus projetou para mim está em Gênesis 1 e 2. Dias bons. Eu sinceramente não acredito que quando algo de trágico, de ruim acontece na minha vida, eu posso dizer assim: ah, mas foi Deus que quis. Não é isso que eu vejo nas Escrituras. Porque a Bíblia me mostra que Deus planejou para mim dias preciosos. Ele me formou de forma extraordinária. Então a conclusão que eu chego é: à medida em que eu tomo a história para mim, começo a desenhar, projetar e construir a minha história, é aí que eu encontro dias maus. E tem muita gente que vive dentro das igrejas, muita gente que se diz cristão, ok? E que a gente precisa ter muito temor, porque a gente tem colocado no caráter de Deus algo que não é do caráter de Deus. A Bíblia não mostra para mim um Deus mau. A Bíblia não mostra para mim, em momento algum, um Deus que tem prazer em me dar dias ruins. A Bíblia mostra para mim que os dias ruins, na verdade, tem muito mais a ver escolhas que eu faço alheias à realidade de que existe um Deus que me criou e me projetou. E todas as vezes que eu sigo por esse caminho de tomar decisões com base nos meus desejos, nos meus sentimentos, não importa se eu estou falando que eu conheço a Deus, não importa isso, mas os meus passos, os meus dias, quem está dando, quem está formando sou eu. Então, de uma vez por todas, a gente precisa entender que só existem duas maneiras de respondermos essa questão. Ou você vai pegar a vida que você tem e fazer dela o que você quiser, projetar ela do jeito que você quiser, ou você vai compreender que existe um Deus que fez isso, que te projetou, que te formou, que te criou. Então, ou você vai ser aquele que projeta a sua vida, ou você vai crer que existe um Deus que projetou a sua vida. E que à medida em que nós nos encontramos com esse Deus que projetou a nossa vida, é isso que eu vejo nesse texto, eu começo a encontrar os dias que Deus escreveu para mim, antes da fundação do mundo. Quais dias? Não são dias ruins. Não são. E à medida em que eu caminho com esse Deus, eu começo a me encontrar com as páginas que Ele escreveu sobre mim, antes da fundação do mundo. E isso nos leva, inevitavelmente, para a segunda questão. Como é que eu vou alcançar, então? Ok, se existem essas duas opções, se ou eu me encontro... Peraí, voltou. Se ou eu me encontro com o meu próprio projeto, ou creio que Deus tem um projeto de vida para mim, como é que eu alcanço essa minha melhor versão? Então aqui a ideia é, como eu me torno então? Okay. Como eu me torno? Esse projeto que Deus criou para que eu fosse. E aí, a resposta para isso está no finalzinho do Salmo, que tem a ver com abrir mão de ser você mesmo o construtor da sua vida, e você compreender e entender e assumir que você é obra, que eu sou obra. Porque Davi termina o salmo dele assim: examine-me, ó Deus, examine-me e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. E aí a pergunta é: como é que é esse caminho? Como é que eu tomo esse caminho? Veja só o que Jesus diz em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A partir de hoje você pode responder qual é a sua melhor versão sem medo. Sabe qual é a sua melhor versão? Sabe qual é a minha melhor versão?
Jesus. A sua melhor versão. Você quer olhar para um projeto do que seria a sua melhor versão? Olha para Jesus. Onde eu encontro a minha melhor versão? É só eu olhar para Jesus. Por isso nós alcançamos a nossa melhor versão projetada por Deus à medida em que submetemos a nossa vida a um processo de recondução pelo caminho projetado por Deus. Davi faz esse pedido: Senhor, vê se tem alguma coisa na minha história que eu mesmo estou tentando escrever por conta própria, som do meu coração, o meu caráter, e conduz-me pelo caminho eterno. E aí lá na frente Jesus vai dizer: eu sou o caminho. O caminho não é uma religião. O caminho não é você seguir alguns conceitos morais, algumas coisas. Não, isso não é o caminho que vai te levar para a sua melhor versão. O caminho é Jesus. É olhar para Jesus e compreender que o Deus se fez carne para mostrar como é ser humano. A gente precisa falar mais da humanidade de Jesus. Porque Jesus, quando se encarna, ele vive 100% como um ser humano. Por quê? Porque ele vai ser o padrão da humanidade perfeita. Por isso o convite do Evangelho, está vendo como não tem absolutamente nada a ver em sua totalidade com uma realidade de salvação de alma. Não tem a ver com isso, mas a gente tem lidado com isso assim. Por isso, de segunda a sábado, nada faz sentido. Domingo nós nos viramos seres religiosos. Mas se você compreender que o Evangelho tem a ver com alcançar a sua vida para, de fato, fazer você se tornar a melhor versão de si mesmo, como Jesus, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Quando Davi cita aqui ofensas, né, ele está consciente de que na vida dele, em sua tentativa de encontrar e de ele mesmo escrever a própria vida, inevitavelmente ele ofendeu aquele que o criou. Todas as vezes que eu e você pegamos a vida, essa que nós vimos aqui, né, através do gerar um filho, todas as vezes que eu pego isso da minha própria vida e eu começo a ignorar o fato de que Deus me criou e eu vou por conta própria, eu estou ofendendo a Deus. Isso é ofender a Deus. Cara, ofender a Deus não tem a ver com você ainda errar. Não, ofender a Deus tem a ver com você viver alheio à realidade de que Ele te criou e de que Ele é o melhor para escrever a sua história, para dar a sua história, em todas as áreas da sua vida. Por isso o convite de Deus, nessa noite, iniciando essa série, daquele que te formou, que te projetou, que projetou toda a sua história é: deixe que eu reconduza você pelo caminho, que o levará para a história linda, extraordinária, preciosa, que eu escrevi a seu respeito. Eu vou repetir, o desafio para nós nessa noite, nessa primeira reflexão da série, o desafio é: deixe aquele que te criou, aquele que te projetou, te reconduzir pelo caminho da história que ele tem para você. Pare de viver a sua vida alheia à realidade de que existe um Deus que te criou. Mas eu não creio nisso. Vou fazer um negócio aqui, para você que diz que não crê nisso, ok? Vou te fazer um desafio. Você que diz que não crê nisso, eu vou te fazer um desafio. Passe um tempo como se acreditasse. E comece a conhecer esse Deus que a Bíblia diz que é, ok? E comece a colocar a sua vida em submissão ao que Ele diz sobre você. Sabe o que vai acontecer?
você vai descobrir que não existe ninguém melhor do que Ele para cuidar da sua vida e da sua história. Um amigo meu, certa vez, conversando com um ateu, amigo dele também, e esse amigo ateu falou com ele assim: cara, e se esse negócio aí for mentira? Ele apontou para a Bíblia dele: cara, e se isso tudo aí for mentira? Se não for verdade isso? Ele desafiou ele a pensar: cara, imagina se isso aí não for verdade. E aí esse amigo meu, que é um pastor, respondeu ele assim: cara, se isso não for verdade, eu vou chegar ao final da minha vida, eu vou olhar para trás e vou falar assim: uau, como eu vivi os melhores anos da minha vida, crendo que isso era verdade. Como eu fui um marido que a minha esposa merecia ter, como eu fui um amigo, como eu lidei com os meus negócios, como eu lidei com a minha saúde, como eu lidei com os meus vizinhos, como eu me relacionei. Uau, não me arrependo de nada, vivi os melhores anos da minha vida. E aí esse amigo meu, pastor, virou para ele e falou assim: mas e se for verdade? Moral da história, o cara se rendeu a Jesus. Então assim, viver aquilo que a Bíblia, e eu vou repetir, o que é a Bíblia, ok? A Bíblia. Quem me conhece mais sabe que eu sempre gosto de conversar com a Bíblia aberta do lado, porque não é sobre o que a gente acha, é sobre o que a Bíblia fala. Se a gente viver a partir do que a Bíblia fala, a começar pelo chamado do Evangelho, de que eu não merecia, mas que um Deus me amou primeiro, ao ponto de dar a vida do seu filho para morrer no meu lugar, para me chamar de filho. Esse é o início. E a partir disso, eu submeter a minha vida ao que Ele tem para mim, você vai viver os melhores anos da sua vida. Ah, não vou ter problema? Vai. Mas a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, até mesmo passar por problemas. A Bíblia diz que esse que nos formou, que nos gerou, trabalha em favor daqueles que neles esperam. A Bíblia diz que esse que nos projetou não dorme, para que eu e você possamos dormir. Tem dias bons para a sua vida, para a minha vida. Mas nós precisamos participarmos disso ativamente, não fatalisticamente. Muitas vezes nós, principalmente aqueles que nascem na igreja, se relacionam com Deus de uma maneira fatalística. Ah, Deus fez, Deus projetou, está tudo certo, então beleza, vou viver a vida. Não, o convite de Deus, e a Bíblia nos mostra isso, é para vivermos ativamente esse processo. O que Davi pede? Senhor, vê se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Qual é a participação ativa de Davi aqui? Deixar que Deus o conduza. Essa é a participação. Então você quer viver os dias maravilhosos que Deus projetou para a sua vida? Você vai ter que participar disso assim, permitindo que Deus te conduza a esses dias. Porque muitas vezes nós, por escolhas, por personalidade, etc., tomamos outras rotas, outro caminho, e quebra a cara. E Deus é bom, gracioso, e Ele fala: vem cá, deixa eu te conduzir para o caminho. E nessa de conduzir caminho, é o que nós estamos chamando aqui de obra. E uma obra tem processos. Uma obra... Você já esteve do lado de uma obra? Tem a parte mais difícil da obra, tem a parte mais barulhenta da obra, não é verdade? Então, isso é assim com a nossa vida. Quando nós falamos assim: ok, chega Deus, chega, eu mesmo ser o construtor da minha vida, eu não dou conta desse negócio. E se todos nós aqui formos honestos,
a gente vai ter que chegar à conclusão de que a gente não dá conta desse negócio, de construir a nossa história, a nossa vida. A gente está diante do Evangelho, da realidade de que existe um Deus que fez isso, que projetou a gente. Mas o desafio dessa noite existe um caminho. Deixa Ele te reconduzir para esse caminho. Essa é a decisão? Então, vai começar um processo de obra. E obra, tem dia que faz muito barulho, tem dia que as marteladas dói. Aí tem os dias que vai ficando tudo mais bonito. Mas sabe qual é a boa notícia? Filipenses 1,6 diz assim: tenho certeza, o apóstolo Paulo está falando, que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus voltar. A boa notícia é um processo. Quem é o construtor? Deus. Nós somos obra. Então nessa noite eu queria desafiar você a participar ativamente desse processo. O desafio dessa noite, eu diria até dessa série, a nossa melhor versão existe, mas não tem a ver com o que projetamos. A sua melhor versão não tem a ver com o que você tem projetado, com base nos seus sentimentos, com base nos seus desejos, com base em influência. É sobre ter um encontro com o que Deus planejou acerca da sua história. E eu sei que Deus está fazendo isso ao longo desses 3 meses na vida de muita gente aqui. Um encontro com a sua verdadeira história. E ter de volta a imagem da sua melhor versão em Jesus. Se essa é a sua decisão, então agora vai começar a grande obra que iniciou quando nós decidimos fazer a oração de Davi. Examine-me, conhece o meu coração, prova-me, mostra-me se há algo em mim que te ofende, conduz-me pelo caminho eterno. Gente, não compreender que caminhar com Jesus significa estar em obra, torna o cristianismo mais uma religião. Não compreender que caminhar com Jesus é estar em obras, nos torna religiosos. E não é sobre isso. Por isso, não importa quanto tempo você tem de cristianismo, a sua vida está em obras na sua caminhada com Jesus? Ou você continua querendo você mesmo escrever a sua história? Não se trata de saber mais sobre Jesus. Não se trata de saber mais sobre Jesus, mas de ser moldado por Jesus. São duas coisas muito diferentes. Saber sobre Jesus e ser moldado por Jesus. Para a gente refletir, levar para a nossa semana, duas coisas. Primeiro, você realmente acha que é capaz de projetar a sua história com base nos seus sentimentos, seus desejos, influência externa? Você confia 100% em trilhar esse caminho? Eu já falei, eu não confio em trilhar a minha projeção de mim mesmo. Você confia? Você confia em escrever o seu projeto de vida, quem você quer se tornar, por conta própria? Você confia 100% que quando você chegar lá, você vai estar satisfeito, pleno, feliz? E por fim, o meu desafio para a gente que tal separar um momento ao final dos nossos dias, dessa semana, para fazer a oração de Davi? Chega ao final do seu dia, das suas atividades, pega uma xícara de café, de chá, senta num lugar tranquilo. Não precisa de muito tempo, mas tempo suficiente para você falar assim: Senhor, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno.
Isso vai impactar seu casamento. Isso vai impactar a você mesmo, seus sentimentos. Isso vai impactar a sua maneira de se relacionar com o outro. Isso vai impactar a sua maneira de lidar com os desafios, com as ansiedades. Essa oração, ao final de cada dia. Porque se você é alguém que compreendeu o Evangelho e se rendeu a ele, eu queria te dar uma boa notícia. Você está em obras. A história não foi escrita por você. E a queda não fez com que Deus rasgasse a história que Ele escreveu sobre você. O Evangelho, a graça dele, faz com que, mesmo nós tomando a decisão de escrever a nossa própria história, quando nós nos rendemos a Ele, Ele traz de volta e diz: essa é a história que eu tenho para você. E à medida em que nós nos rendemos a ela, andamos pelo caminho com Jesus, a gente vai sendo moldado, remoldado, até nos tornarmos a linda história, a linda versão que Ele projetou para a sua vida. E sempre há tempo para isso. Sempre há tempo para isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado porque existe uma melhor versão de nós mesmos. Mais do que apenas existir, ela está acessível em Jesus. Por meio do Evangelho, da Tua graça, do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque nós temos de volta o acesso aos pensamentos preciosos que o Senhor tem sobre cada um de nós. Eu quero pedir, Pai, por cada um que está aqui nessa noite, porque nós somos muitas vezes impulsionados a projetarmos nós mesmos a nossa vida. São tantas vozes ao nosso redor que diz como é ser melhor. Às vezes o nosso próprio sentimento nos engana acerca disso, os nossos desejos, o desejo do nosso coração, influências. Mas a gente está diante de uma realidade graciosa, maravilhosa, de um Deus que nos projetou. Quando ninguém sabia que a gente existia, o Senhor já estava moldando a nossa imagem. E nós queremos de volta a história que o Senhor tem para cada um de nós. A nossa decisão nessa noite, Senhor, é de que nós não queremos continuar sendo os construtores, porque nós não temos habilidade, capacidade para sermos construtores. Nós somos obras, e nós queremos ser obras. E nós queremos participar ativamente disso, deixando o Senhor nos conduzir de volta para o caminho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.